A importância dos rios para a construção das civilizações. Há 10.000 anos, no chamado período neolítico, foi inventada a agricultura, certamente uma das mais importantes invenções da humanidade. E esse processo se deu às margens de grandes e importantes rios em regiões orientais, como o Egito, a China, a Índia e a Mesopotâmia, que nós conhecemos hoje como Iraque, aproximadamente. Justamente nesta época do Neolítico, há 10.000 anos atrás, esses grandes rios sofriam cheias anuais regulares. Isso fazia com que as margens ficassem alagadas. E quando as águas retornavam ao leito, matérias orgânicas ficavam depositadas no solo, fertilizando-os. Foi neste processo e nesse contexto que grupos humanos foram se fixando às margens desses rios e, com o passar do tempo, com o passar dos anos, foram testando cruzamentos de diversas plantas, desenvolvendo e inventando o que chamamos de agricultura. Veja que interessante, o rio Nilo no Egito, o rio Indo na Índia, os rios Amarelo e Azul na China e também os rios Tigre e Eufrates na antiga Mesopotâmia foram os berços agrícolas da humanidade. E, ao se fixar às margens desses rios, essas comunidades humanas passaram a formar aldeias, que com o passar do tempo evoluíram para vilas e, consequentemente, com os anos, foram se transformando nas primeiras cidades, que os historiadores e os arqueólogos, sobretudo, acabam descobrindo e estudando, analisando suas características. Então, o rio sempre foi importantíssimo, claro, até hoje, A presença de rios estimula a formação e fixação de grupos humanos. E há 10.000 anos não foi diferente, lá nos inícios dos processos civilizatórios. Mas há um dado aqui que eu quero ressaltar com você. Apenas o rio, naturalmente, não significa um aliado, digamos, natural dos grupos humanos. Essas comunidades que foram se fixando às margens desses rios tiveram que usar, sim, diversas tecnologias naquele momento para domesticar esses rios e transformá-los em aliados. Portanto, desde aquele tempo do Neolítico, ainda na pré-história, há 10.000 anos atrás, construções como canais de irrigação, diques, barragens e represas foram sendo construídos para domar os rios, para domesticá-los e, portanto, torná-los a serviço daqueles grupos humanos, daquelas comunidades que foram se fixando, ou seja, foram se tornando sedentários, de nômades, como eram antes, para agora sedentários com a invenção da agricultura. A sedentarização humana, ou seja, a fixação humana em um determinado lugar, tem a ver sim com a agricultura e, obviamente, com a presença desses rios importantes. Por isso, quando nós vamos estudar os primórdios da humanidade, os primórdios da civilização, nós temos que voltar o olhar para esses locais lá no Oriente, especialmente o Egito, Mesopotâmia, Índia e China, e perceber que a presença hídrica, a importância hídrica, a presença desses grandes rios estimularam a fixação e a invenção da agricultura, e a partir daí, formando sociedades mais complexas, com divisões sociais, e dando origem ao que nós somos hoje. Portanto, esse processo começa lá há 10 milênios, no chamado período neolítico, com a invenção da agricultura e a sedentarização humana nesses espaços. Valeu, galera! Abraços pedagógicos do professor Evaldo Mundareto.